Diz assim, em 1 Samuel 3:1: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Quem conhece a história de Samuel aqui? A história de Samuel é muito legal, né? Porque a mãe dele não tinha filhos e ela se sentiu humilhada, né? Até que teve um momento que ela orou a Deus e falou: olha, Senhor, se o Senhor ouviu o meu clamor, eu vou dedicar ele, vou dedicar Samuel ao trabalho, né, do sacerdócio, o voto do, sempre confundo o termo, né? Nazireu? Eu acho que ele foi consagrado ao mesmo tipo de voto. Porque ela disse: olha, se o Senhor me der, eu vou consagrá-lo. A palavra é consagrá-lo. Não vai raspar, não vai ter navalha passar pela cabeça dele. Um voto similar que aconteceu com Sansão, né? Foi similar a Sansão. Mas não é esse foco que eu quero dar nessa abertura, né? O ponto aqui é que o versículo 3, capítulo 3 do versículo 1, ele fala que era difícil, era raro o Senhor falar com os profetas, não eram frequentes as visões. Então, aqui nesse contexto específico, Israel já tinha ele tinha deixado de conversar com Deus, tinha se afastado. E no contexto, isso é legal, a mesma época, um pouco mais para frente, lá uns 30 anos mais ou menos para frente, foi quando Deus deu para o povo o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E a gente está falando aproximadamente de 3.000 anos atrás. É muito tempo, né? É tempo pra caramba. E Deus tinha parado de falar com Israel, e o povo tinha parado de ouvir, mas não existia uma sensibilidade de Israel com Deus. Isso parece muito hoje com o nosso tempo, que a gente tem muitas tarefas, a igreja que já em teoria está mais próxima, buscando, mas o mundo, né? Muito trabalho, muito barulho, muitas vozes, muitas distrações e pouco ouvir do Senhor. Porém, Samuel ouviu. Lá no versículo 4 do mesmo capítulo, fala que então o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Uma outra tradução que é legal, assim, trazendo para a nossa linguagem de hoje, eis-me aqui, estou te ouvindo e estou pronto para servir. Isso é demais. Estou à sua disposição, Senhor, estou te ouvindo, estou prestando atenção. Pode falar que eu estou te ouvindo. E Samuel ouviu essa voz de Deus e foi até Eli, que era o profeta da época, o ponto principal, o ponto focal ali de Israel, né? E foi falar com ele: Senhor, me chamou? Não chamei, não, olhei à noite. O Senhor chamou ele na segunda vez. Ele foi até Eli e falou: não chamei você. Na terceira vez, Eli, que já estava acostumado pela voz de Deus, falou: é o Senhor me chamando. Se você ouvir de novo, fala: eis-me aqui, que eu estou prestando atenção. E isso é legal nesse segundo ponto, que a gente aprende que Samuel ainda era um garoto. E uma lição preciosa nesse ponto é que Deus, Jesus, nosso Senhor, quando Ele nos chama, Ele não exige da gente uma maturidade perfeita, mas Ele procura uma disponibilidade nossa, uma disponibilidade sincera, uma disponibilidade que você não vai pensar
em outros obstáculos. Não, Senhor, estou aqui, pode falar que eu estou te ouvindo. No versículo 3, capítulo 3, no versículo 7, ele continua que Samuel não conhecia a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. E como eu disse no versículo 9, Eli instrui Samuel. E aqui temos um outro ponto-chave para um aprendizado hoje, que Deus está falando conosco. Todos os dias Ele fala conosco, mas nós precisamos aprender a ouvir Ele, a identificar a voz do nosso Pai. No versículo 10, ele fala que o Senhor veio, chamou ele outras vezes, e então Samuel disse: fala que o teu servo ouve. Reparem que Samuel, ele não pergunta o porquê que Deus está chamando ele, não pergunta o que ele quer, ele não negocia com Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele não escolhe o tipo de mensagem que ele vai passar, ele se coloca à disposição de Deus. Ele fala: estou pronto para te ouvir, estou pronto para concordar com o que o Senhor pedir, eu estou disponível para fazer o que o Senhor quiser. E a missão que Deus deu para Samuel foi um negócio meio amargo. O pedido de Deus para Samuel foi levar exatamente uma mensagem de repreensão para o mentor de Samuel, que era Eli, que era para falar: por sua causa, por causa das suas escolhas, da sua desobediência, você e seus filhos vão morrer. Uma mensagem dura, né? Para uma criança ainda. Mas ele não contestou, ele foi e fez. No versículo do mesmo capítulo 19, ele fala que o Senhor estava com Samuel, e nenhuma das palavras caiu por terra. E isso é uma outra chave, que quando nós ouvimos a Deus e nós obedecemos aquilo que Ele nos pede, nós falamos com autoridade, porque Deus está conosco. E por fim, não menos importante, o eis-me aqui, ele é algo que toda a Bíblia fala, nos ensina a estarmos prontos para ouvir o que Deus quer conosco, sem perguntar: mas e se? Não, apenas obedeça. A gente vê isso em Gênesis 22 com Abraão, quando falou: eis-me aqui, e o Senhor pediu o filho dele. Em Isaías 6, onde Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. E em Lucas 22:42, com o nosso Senhor Jesus, que Ele falou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, o nosso chamado, ele vai sempre começar com render-se, e nunca com conforto. Então, a mensagem de abertura é que talvez, e com certeza, Deus está chamando você. Precisamos ajustar os nossos hábitos, deixar de lado os nossos pecados. Precisamos aprender a ser fiel no pouco, aprender a servir melhor, aprender a falar menos. Quem fala demais, até na mensagem do domingo passado, quem fala demais acaba seguindo caminhos tortuosos, acaba se arrependendo. Então que hoje você diga assim: Senhor, eis-me aqui. Quando Ele fala com você: Senhor, eis-me aqui, fala, estou te ouvindo. Amém? Essa é a mensagem da Bíblia.